A revisão da vida toda voltou ao centro do debate, e muita gente ficou sem entender a reviravolta que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Afinal, o que está acontecendo? Como o STF pode mexer em um direito já reconhecido no tema 1102? E o que são ADIs, RE, modulação de efeitos, controle concentrado, controle difuso, afinal de contas? Esses termos podem parecer distantes, mas eles interferem diretamente no bolso de quem é aposentado e depende desse entendimento jurídico para garantir o que é seu por direito. Antes de qualquer conclusão precipitada, como dizer que a revisão acabou, que vale para todos, que não vale para ninguém ou que só vale para quem já entrou com o processo, precisamos compreender como cada tipo de processo funciona dentro do STF. É isso que realmente determina quem mantém o direito e quem pode perder o acesso ao benefício. O que é ADI? ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é um processo que nasce diretamente no STF. Ele não vem de um caso concreto, não é movido por um aposentado e não passa por juiz federal, TRF ou STJ. A ADI já começa no topo, e o objetivo dela é analisar se uma lei está ou não de acordo com a Constituição. Ela é regulada pela Lei 9.868 de 99 e integra o chamado controle concentrado de constitucionalidade, que significa que a discussão fica totalmente centralizada no STF. A Corte não avalia a situação de uma pessoa específica. Ela olha para a lei, no papel, de forma teórica, para decidir se aquele texto pode existir ou não. Um exemplo simples. É como se o STF estivesse analisando o manual de instruções de uma máquina, e não uma máquina específica funcionando. As ADIs 2110 e 2111, que agora reapareceram, tratam de fator previdenciário, salário maternidade e salário família. Nunca discutiram revisão da vida toda. Nem INSS, nem governo, nem partidos pediram para aplicar somente os salários após 1994 para todos os segurados. Essa discussão não existia nessas ADIs. Mesmo assim, tentaram usar essas ações antigas para interferir no tema 1102, e é aqui que começa o problema. O que é RE? Recurso extraordinário. O RE que trata da revisão da vida toda é totalmente diferente. Ele nasce de um caso real de um aposentado, passa por primeiro grau, vai ao TRF, depois ao STJ e só no final chega ao STF. Por isso ele faz parte do controle difuso, que ocorre quando várias pessoas apresentam o mesmo problema em ações diferentes espalhadas pelo país. Para evitar decisões contraditórias, um juiz de Manaus decidir uma coisa e outro de Fortaleza decidir outra, o STF assume a responsabilidade de dar uma palavra final. Esse é o caso da revisão da vida toda, um direito reconhecido, discutido e decidido a partir de processos concretos. Então, o STF pode usar uma ADI antiga para derrubar o tema 1102? Não sem modulação de efeitos. Se o STF decidir mexer no tema 1102 usando uma ADI que não tratava dessa matéria, a Corte precisa definir quem será atingido e a partir de quando, e é aqui que entra o termo ex nunc, tão comentado nos últimos dias. Ex nunc, efeito daqui para frente. Quando uma decisão vale ex nunc, ela só produz efeito daqui para frente. Nada do passado é apagado. É como mudar a regra do jogo no intervalo, mas sem cancelar os gols que já aconteceram no primeiro tempo. Isso protegeria quem já entrou com ação, quem já teve decisão favorável, quem já tinha direito consolidado, e deixaria de fora apenas quem ainda não acionou a justiça. Essa ainda mais equilibrada, e foi exatamente o entendimento defendido pelo ministro Edson Fachin. Por que isso importa para você? Porque uma decisão retroativa poderia prejudicar milhares de aposentados que já têm processos andando há anos. Já uma decisão ex nunc preserva direitos, evita injustiças e respeita o que já foi decidido no tema 1102. A revisão da vida toda ainda não acabou, mas para entender o cenário real é fundamental saber a diferença entre ADI e RE, compreender como funciona o controle de constitucionalidade e, principalmente, observar a modulação de efeitos.
O STF tem o dever constitucional de guardar a Constituição, não de gerar insegurança jurídica. Por isso, qualquer alteração precisa respeitar quem já tem direito adquirido. Que Deus abençoe você e sua família. Continue acompanhando para não perder nenhuma atualização importante. Nos vemos no próximo vídeo.